Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo um pouco mais descontraído, saindo um pouco ali das análises, dos estudos dos fundos imobiliários e das ações. E hoje o vídeo é o seguinte, a gente vai trazer a diferença entre o investimento nos fundos imobiliários e o investimento diretamente nos imóveis. Será que vale realmente investir em fundos imobiliários? Será que ele possui características, possui vantagens em relação aos imóveis em si? E aí, o que você acha? Vamos estudar isso aqui hoje? Vamos entender tudo isso aqui hoje? Então vamos lá! Vamos iniciar esse estudo aqui hoje mais descontraído, que seria essa diferença aí entre o investimento em fundos imobiliários e o investimento direto em imóveis. Qual deles é mais vantajoso? Qual deles você pode ter mais tranquilidade na hora de receber os seus rendimentos e também na hora das transações ali, dos custos, por aí vai. Então vamos trazer todas essas respostas aqui hoje. E aí, você já sabe qual que é o mais vantajoso? Comenta aqui embaixo, antes da gente entrar no vídeo em si, comenta aqui embaixo qual que você prefere investir, em fundos imobiliários ou em imóveis. O primeiro entendimento básico de investimento em fundos imobiliários e em imóveis é o seguinte: quando você investe em um fundo imobiliário ou um imóvel, a primeira coisa que você investe ali é pensando nos rendimentos, nos aluguéis. Esse é o principal motivo. Trouxe um exemplo aqui, coloquei esse principal em caixa alta e sublinhado por conta disso aqui, ó. Esse exemplo aqui embaixo eu trouxe do MXRF11, um fundo imobiliário. O investidor vê uma queda de 16 dias seguidos do fundo imobiliário, vai lá e vende as suas cotas. Você venderia o seu imóvel se ele começasse a desvalorizar um pouquinho num período aí que o país está passando por uma crise? Não, você mantém o seu imóvel porque você continua recebendo os seus aluguéis, que é o principal motivo. E aí no curto prazo é normal ter essa volatilidade dos preços das coisas. No longo prazo acontece isso aqui, gente. Olha esse gráfico. No longo prazo é isso que acontece. O MXRF11 que a gente está olhando aqui no gráfico é isso aqui, ó. É uma reta crescente no longo prazo. Volatilidade de curto prazo existe tanto aí, ó, nesses imóveis que são os fundos imobiliários, e existe também lá nos imóveis físicos lá, porque a economia do país nunca tá bonitinha. Tem hora que vai estar legal, tem hora que vai estar ruim, mas o importante é você manter o foco do rendimento, o foco de você receber aluguéis quando você investe em um imóvel, seja ele fundo imobiliário, seja ele um imóvel físico. E o segundo motivo seria a possível, embora não garantida, valorização dos imóveis ou das cotas com o passar do tempo. Aí sim, você investe primeiro pensando em receber proventos, os aluguéis, e depois você investe pensando no longo prazo, esse patrimônio seu valorizar, tá bom? Esses são os principais motivos de investir em fundos imobiliários e em imóveis. Agora vamos passar para a tela seguinte, que é a tela mostrando a diferença entre esses dois ativos, fundo imobiliário e imóvel. Qual que será o melhor para investir? E aí, responde aqui para mim embaixo. E aí, tá gostando desse formato do vídeo aí? Então dá aquela curtida aí e já aproveita, se inscreva aqui no canal. Então, trazendo a diferença entre o investimento dos fundos e dos imóveis, vamos começar aqui na parte amarelinha aqui, que seria dos fundos imobiliários. Quais são as vantagens de se investir em um FII? Necessidade de menor quantidade de capital, porque quando você investe em um fundo imobiliário, já existe uma carteira ali, aquela gestora já está gerenciando um fundo imobiliário com uma carteira com vários ativos, vários imóveis diferentes, e você tem a possibilidade de comprar uma cota, um pedacinho daquele patrimônio ali por 10 reais, por exemplo. Já um imóvel físico, você tem que juntar 200 mil, 300 mil, 400 mil reais primeiro para depois comprar o imóvel, ou então fazer um financiamento com juros altíssimos que acabam fazendo o imóvel dobrar de valor na hora que você compra ele. Mas esse dobrar de valor aí não é de valorização não, é de gastos mesmo que você vai ter por conta dos juros altos. Outra vantagem do fundo imobiliário, maior possibilidade de diversificação. Você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário e dentro dele a gestora comprou vários imóveis diferentes,
em várias localidades no Brasil inteiro, em várias cidades diferentes, então você consegue diversificar mais do que comprar um imóvel em si. Você compra um imóvel, ele está ali em uma cidade, em um bairro, em um ponto, aconteceu alguma coisa naquele bairro ali que cause uma desvalorização geral, o seu imóvel, 100% do seu patrimônio vai sofrer junto. Outra vantagem do fundo imobiliário, liquidez. Isso aqui é uma excelente vantagem, porque você hoje pode pegar simplesmente abriu a B3 lá, a negociação, você vai lá, vende todas as suas cotas no momento ali, se ele tiver uma boa liquidez. Já o imóvel você vai ter que colocar numa imobiliária, você vai ter que colocar em um site de vendas na internet, esperar meses ou até anos para vender o seu imóvel. E se você precisar de dinheiro rápido, fundos imobiliários vai te dar essa liquidez. Com essas vantagens que a gente trouxe até o atual momento do vídeo que é agora, será que vale a pena mesmo os fundos imobiliários? Os fundos também têm a facilidade de transação, então você consegue comprar e vender rápido as suas cotas do fundo imobiliário, enquanto os imóveis não são tão fáceis assim. Os custos também dos fundos são melhores, porque quando você compra uma cota do fundo imobiliário hoje em dia é taxa zero, por exemplo, e também a manutenção dessas cotas do fundo imobiliário dentro de uma corretora é muito menor de taxa em relação à manutenção de um imóvel em si. Possibilidade de fazer desinvestimento parcial. O que significa isso? Se eu tenho hoje 1000 cotas de fundos imobiliários, amanhã eu preciso vender ali 100 cotas, por exemplo, para pegar um dinheiro ali que eu preciso para uma emergência, o que for, o que acontecer ali. O ideal é não tirar dinheiro da renda variável, é você ter uma reserva de emergência, mas eu estou botando assim um extremo para você, tá bom? Aí você vende 100 cotas ali, no outro dia ali você está com seu dinheirinho tranquilo ali na sua conta ali. Agora o imóvel já é diferente, você não consegue fazer um desinvestimento parcial, você não consegue vender só o banheiro da sua casa, você não consegue vender só a garagem da sua casa, você tem que vender o imóvel inteiro, tá bom? A administração dos fundos ela é delegada a terceiros, ou seja, tem uma gestora competente que já trabalha com aquilo ali há muitos e muitos anos, sabe a localização dos imóveis, boa localização, eles vão comprar imóveis em localizações estratégicas, então isso aumenta a valorização do imóvel e também aumenta os rendimentos. Já os imóveis, por exemplo, físico, ou você vai administrar de forma pessoal ou você vai colocar na mão de uma imobiliária para ela administrar e ela vai cobrar lá as suas taxas também. Os inquilinos, na parte do fundo imobiliário, a gestora já toma conta para você em relação a eles. E normalmente esses inquilinos são grandes empresas, grandes pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, são boas pagadoras normalmente. E todo o estudo é feito antes de comprar um ativo ali, antes de ter aquele certo inquilino na carteira. A gestora faz tudo isso. Já na parte dos imóveis... Meu irmão, imagina um inquilino entrando em contato comigo. Gustavo, deu goteira no telhado. Gustavo, a privada entupiu. Gustavo, a fossa tá cheia. E aí, você ia aguentar tudo isso? É ruim, hein? Menor incidência de impostos, fundos imobiliários, você compra hoje a cota dele com taxa zero e além disso não tem incidência de imposto de renda ainda, né? Não sabemos até quando a gente vai ter essa isenção de imposto de renda nos fundos imobiliários, mas tem essa vantagem também. Já nos imóveis, os seus aluguéis ele todo mês que você recebe bonitinho, quando você for fazer o seu imposto de renda lá em abril do ano seguinte, tem que colocar lá como rendimento tributável, ou seja, então tem tributação em cima dele. Sim, isso aí é uma desvantagem em relação aos imóveis. A rentabilidade também dos fundos imobiliários no longo prazo costuma ser maior em relação à rentabilidade dos imóveis, porque aqui entra um pouquinho ali dos investidores, do mercado como um todo, como que ele está enxergando, precificando as coisas e acaba que eles precificam muito para cima e a rentabilidade no longo prazo costuma ser melhor do que os imóveis. E por último, a comodidade de você investir no fundo imobiliário é muito cômodo, é muito simples, muito prático, muito fácil. Hoje você abre uma conta numa corretora, em 48 horas aí, tudo na internet, você consegue já entrar dentro da sua corretora ali, dentro do site dela e comprar uma cota de fundo imobiliário assim, ó, no estalar de dedo, rapidinho,
Já os imóveis já não tem tanta essa facilidade, você vai ter que buscar na região um imóvel para comprar, fazer comparação entre os imóveis e em várias imobiliárias diferentes, enfim. Para mim, fundos imobiliários têm muitas e muitas vantagens em relação aos imóveis. É claro que não é errado você diversificar, ter imóveis e fundos imobiliários. Quanto mais diversificação você tiver, melhor. Mas os fundos imobiliários têm essas vantagens aí em relação aos imóveis e aí fica a seu critério. Cada um tem o seu modo de pensar, cada um tem a sua estratégia de investimento. Se você gosta de imóveis, tudo bem. Se você gosta de fundos imobiliários, tudo bem. O que importa é você buscar a sua liberdade financeira. E uma frasezinha aqui embaixo para finalizar é o seguinte, tá? Para ficar a dica aí para a galera que gosta dos fundos imobiliários, o mercado dos fundos imobiliários no Brasil está só começando. E aí, vai ficar fora dessa? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida aí para ajudar o canal a crescer. E se não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Ative esse sininho de notificações também, que aí você recebe todo o conteúdo. A gente sempre está trazendo conteúdo de qualidade aqui para ajudar você a ter a sua liberdade financeira lá no futuro e ser uma pessoa mais tranquila, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!